Como vai você? A aula de hoje é República Velha. Primeira fase da nossa república aí que se estendeu desde a proclamação lá em 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 30 liderada por Getúlio Vargas. República Velha! E o nosso terceiro presidente da República foi Prudente de Moraes, que governou de 1894 a 1898. Foi o terceiro presidente e o primeiro civil a assumir o cargo. Aí, nesse contexto da República Velha, ele representava a ascensão da oligarquia cafeicultora ao poder nacional, após um período aí em que ele dominava apenas o legislativo. Esse paulista, né, era advogado, ele reatou as relações diplomáticas aí com Portugal, conseguiu a paz no Rio Grande do Sul em 1895 e enfrentou a campanha de Canudos entre 1896 e 1897. Nosso quarto presidente, Campos Salles, que governa de 1898 a 1902. Esse paulista advogado institui a política dos governadores, né, conhecida como política do café com leite, na qual predominavam os interesses de Minas Gerais e de São Paulo. Tentou obter o apoio do Congresso por meio de relações de clientelismo e favorecimento político entre o governo central e os estados. Criou o imposto do selo e do consumo sobre produtos nacionais. Saiu vaiado do palácio ao término de seu governo. Nosso quinto presidente republicano, Rodrigues Alves, que governa de 1902 a 1906. Esse paulista advogado eleito em 1902 com o apoio de São Paulo e de Minas Gerais. Revelou-se no poder mais conservador do que republicano. Colocou-se acima dos partidos. E o seu governo foi marcado pela reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. Outro destaque foi seu envolvimento na revolta da vacina em 1904, quando venceu os militares rebeldes da Escola da Praia Vermelha. Lembrando aí que Rodrigues Alves foi o último paulista presidente do Brasil no período da República Velha. Foi eleito 2 vezes, cumpriu o primeiro mandato de 1902 a 1906, mas ele falece aí antes de assumir o segundo, que deveria se estender de 1918 a 1922, né? Sua administração financeira foi muito bem sucedida devido ao ciclo da borracha. Lembrando aí que ele morre devido à gripe espanhola. Sexto presidente republicano, Afonso Pena, de 1906 a 1909. Mineiro, advogado, assumiu a presidência após 3 paulistas terem ocupado sucessivamente o cargo e deu continuidade à política do café com leite, né? Apesar de vir da terra do leite, mineiro, na verdade, um estado que também plantava muito café, foi um presidente cafeeiro, menos ortodoxo, né, em matéria fiscal e financeira do que Rodrigues Alves. Fez um empréstimo com a Inglaterra no valor de 15 milhões de libras esterlinas para custear a intervenção do Estado no mercado do café. Incentivou a internacionalização do mercado cafeeiro e estabeleceu a política da desvalorização da moeda nacional, né? Sua administração não se prendeu a interesses regionais, incentivou a criação de ferrovias e interligou a Amazônia ao Rio de Janeiro pelo fio telegráfico, né? Por meio de uma expedição de Cândido Rondon. Fez a primeira compra estatal de estoques de café, transferindo os encargos da valorização do café para o governo federal. Nosso sétimo presidente republicano, Nilo Peçanha, governa de 1909 a 1910. Fluminense, advogado, desencadeou uma crise na política do café com leite, assumiu aí a presidência aí, né, após o falecimento do sexto presidente Afonso Pena, em 14 de junho de 1909, e governa até 15 de novembro de 1910. Dentre suas ações, aí conteve rebeliões populares em diversos estados, Bahia, Sergipe, Maranhão, Amazonas, e deu continuidade à política fiscal e financeira de Afonso Pena. Manteve os incentivos à construção de estradas de ferro para escoar o café e também de frigoríficos, né? Marechal Hermes da Fonseca, nosso 8º presidente republicano, governa de 1910 a 1914. Gaúcho, militar, enfrentou a revolta da Chibata, chefiada pelo marinheiro João Cândido, lá no início do seu governo. Promulgou a lei do serviço militar obrigatório e saneou a Baixada Fluminense. Contraiu novos empréstimos externos para a defesa do café,
Aí a gente sabe que no seu governo houve expansão das linhas telegráficas e férreas, né? De 1913 a 1914, né, dissidências partidárias provocaram a revolta dos jagunços ou do padre Cícero em Juazeiro, no Ceará, e na região do Contestado, dominada pelos seguidores do monge João Maria. Depois do mandato presidencial, elegeu-se senador pelo Rio Grande do Sul. Nono presidente republicano, Venceslau Braz, governa o Brasil de 1914 a 1918. Lembrando aí que o fato mundial é a primeira grande guerra que acontece nesse período. Mineiro, advogado, rompeu relações diplomáticas com a Alemanha, reconhecendo o estado de guerra em 26 de outubro de 1917. O Brasil teve um crescimento industrial imediato devido à Primeira Guerra Mundial para suprir a demanda de produtos que não podiam mais ser importados da Europa. Venceslau Braz promulga o primeiro Código Civil brasileiro, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1916. Foi em seu governo que o Brasil entra aí na Primeira Guerra Mundial em resposta ao ataque a navios brasileiros em 26 de outubro de 1917 por submarinos alemães. Devido a dificuldades para importar produtos manufaturados da Europa durante o seu mandato, causados pela guerra, o presidente incentivou a nossa industrialização. Falece aí com 98 anos em 1966, né? Ele foi um dos presidentes mais longevos, ou seja, que teve a vida mais longa entre os presidenciáveis, entre os presidentes. 10º presidente republicano, Delfim Moreira, governa de 1918 a 1919. Mineiro, advogado, exerceu a presidência de 15 de novembro de 18 a 28 de julho de 19. Pertencente à geração de republicanos históricos mineiros, foi deputado estadual. Moreira também presidiu a província de Minas de 14 a 18. Né? Vice na chapa de Rodrigues Alves, assume a presidência em virtude da morte do titular, né? Vítima da gripe espanhola, como eu já disse para vocês. Ficou no cargo até que fossem convocadas novas eleições. Nesta época, a Constituição de 1891 previa que o vice-presidente só assumiria provisoriamente caso o presidente morresse antes da posse. Lembrando aí que no seu governo o Brasil foi representado pela primeira vez na Conferência de Paz em Paris pelo senador Epitácio Pessoa. 11º presidente republicano que governa de 1919 a 1922, Epitácio Pessoa, paraibano, também advogado. Desde o início do seu governo tentou assegurar o apoio dos maiores estados da federação. Além da construção de mais de 1.000 quilômetros de ferrovias no sul do Brasil, a maior obra do governo Epitácio Pessoa foi o Programa de Combate à Seca do Nordeste, né, com a construção de aproximadamente 200 açudes. Diante do que julgavam ser um protecionismo ao Nordeste, os paulistas exigiram que uma quantia similar fosse destinada a valorizar outra vez o café. Ao ceder às pressões, Pessoa liberou os recursos reivindicados, o que reforçou aí novo aumento no preço do produto. 12º presidente, 1922 a 1926, Arthur Bernardes. Mineiro, advogado, ele sofre com uma estratégia dos seus adversários, que durante a campanha para presidente em 22, divulgaram cartas falsas atribuídas a ele, que insultavam os militares. Logicamente, depois da sua posse, né, rebelaram-se a escola militar, o forte de Copacabana e a guarnição de Mato Grosso na chamada Revolta dos Tenentes. Bernardes ordenou então o fechamento dos sindicatos e dos jornais de esquerda, reforma a Constituição em 26, a Constituição de 1891, com o objetivo de restringir a exploração de recursos do subsolo. Né? Ao deixar a presidência, foi eleito senador. E o 13º presidente, que governa de 1926 a 1930, Washington Luiz. Fluminense, advogado, suspende o estado de sítio, estimula a expansão rodoviária, aumenta a reserva de ouro, remodela a área urbana aí do Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, e desenvolve uma política de valorização do café. Na época da sucessão, a Aliança Liberal reúne as oposições em torno da candidatura de Getúlio Vargas contra Júlio Prestes, candidato oficial de Washington Luiz. Né? Ao perder as eleições, os rio-grandenses se rebelaram em 3 de outubro, sob o comando do tenente-coronel Pedro Aurélio de Góes Monteiro, que marchou para São Paulo.
As Forças Armadas depuseram o presidente da República na chamada Revolução Liberal em 24 de outubro de 1930. Formaram então uma junta militar com os generais Augusto Tasso Fragoso, João de Deus, Mina Barreto e o contra-almirante José Isaías de Noronha, terminando aí a República Velha e, logicamente, empossando-se no poder através de um golpe, acabando com a República Oligárquica e a República do Café com Leite, a política dos governadores, tomando posse de forma provisória, através de um golpe, Getúlio Dornelles Vargas, que vai começar em um período provisório que dura até 45, né, quando é deposto também por um golpe. Lembrando que uma sucessão de golpes marca a nossa república, marca desde a República Velha até a nossa república contemporânea. Em outro vídeo vamos explicar com mais detalhes essas usurpações de poder ao longo da nossa história. Eu peço para você, por gentileza, que curta nossos vídeos, compartilhe, né? Clique no sininho, né? Ative o sininho, também comente. Isso faz com que esse canal de conteúdo de qualidade ele cresça, né? Agradeço todos vocês por assistir os meus vídeos e por colaborar também. Desde já agradeço imensamente o apoio de vocês. Pessoal, na próxima aula vamos estar falando aí então sobre o governo de Getúlio Dornelles Vargas, ora provisório, ora constitucional, ora ditatorial. Até mais, amigos e sujeitos históricos. Próxima aula, Getúlio Dornelles Vargas.